Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. Em 2020, fomos apresentados à pandemia do coronavírus. De lá para cá, já aconteceu tanta coisa. Já estamos familiarizados com algumas novidades na rotina que até parece que se passou um século. Mas uma das principais mudanças se deu na atenção que damos aos cuidados com a saúde. Para se ter uma ideia, gente, a procura por fisioterapeuta hospitalar aumentou 725% no primeiro ano da pandemia. E a procura por fisioterapeuta respiratório aumentou 716%. Esses dados são de um levantamento da empresa de recrutamento Cato. Os números acabaram confirmando que um relatório do Fórum Econômico Mundial já havia antecipado lá no início de 2020. Segundo o estudo, a terapia física e a terapia respiratória já eram consideradas carreiras promissoras. Mas você sabe que aqui no Plano de Voo o papo é sobre empreendedorismo, gestão e inovação. Então a gente quer saber como se adaptar ao mercado da saúde quando o mundo passa por transformações tão profundas. Para entender isso e muito mais, a gente recebe uma super especialista aqui no Plano de Voo, a Alessandra Ribeiro Pereira Lima. Ela é fisioterapeuta e sócia da Relicário Clínica do Movimento. A Alessandra vai nos contar também como a pandemia mexeu no negócio dela. E aqui nos bastidores ela me falou sobre ter botado uma roupa nova nesta empresa dela. Alessandra, seja muito bem-vinda ao Plano de Voo. É um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu. Vamos conversar um pouquinho então sobre o que aconteceu nesse tempo, né? Na minha vida de empreendedora. Muito bom! E eu apresento agora a nossa outra super convidada, que já vem bastante aqui no Plano de Voo. A Ana Paula Rezende é coordenadora de projetos de saúde do Sebrae RS e embarca no plano para compartilhar esse conhecimento todo com a gente. Bem-vinda de volta, Ana! Oi, muito obrigada por mais esse momento de estarmos juntos, né? Fazendo esse bate-papo. Gente, lembrando que o Plano de Voo é gravado online porque ele está em todos os cantos do Rio Grande do Sul e do Brasil. Afinal, a inovação e o empreendedorismo não têm fronteiras. Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Como a gente já comentou no começo da conversa, a procura pelos serviços de saúde aumentou desde a chegada da pandemia do coronavírus. Não apenas para o tratamento em casos de infecção, por exemplo, mas também porque a conscientização das pessoas aumentou. A população entendeu a importância de reduzir a chance de complicações quando situações assim aparecem, ou seja, lutar contra as comorbidades. Aliás, mais uma palavra que a gente mal ouvia falar antes e agora está no vocabulário de todo mundo. E entre os serviços que mais cresceram está a fisioterapia. E é por isso que a Alessandra está aqui conosco hoje para nos contar um pouco desse mundo. Ali, eu já estou íntima então aqui é de Ali para Ali hoje. Entender essas tendências de crescimento e áreas de maior interesse é um passo importante, mas é só o começo, certo? De que forma os negócios devem conduzir essa adaptação para atender essas novas demandas? O que os empresários precisam fazer, Alessandra, para compreender as necessidades dos seus clientes? Eu acho que, na verdade, a gente precisa de uma coisa muito básica, né? Acho que nas relações humanas, que é empatia, né? Tu tem que te colocar no lugar do outro e entender o que está acontecendo e como que tu pode ajudar ouvindo o outro, né? Muitas vezes a gente tem uma tendência a achar que o que a gente pensa, ou que a gente estuda, ou que a gente elabora, é aquilo que o outro precisa. Sem escutar o que o outro tem a dizer, né? O que o cliente tem a dizer, o que o paciente tem a dizer. E às vezes não é exatamente aquilo que a gente está imaginando para ele, que é o que ele quer. Então, acho que essa escuta é muito importante. Ouvir, entender, se colocar no lugar do outro,
né? Acho que uma palavra que eu acho que é bem importante também é compaixão, ser compassivo, né? Se colocar no lugar do outro e se tentar sentir como o outro está sentindo, nem que seja por um pequeno espaço de tempo, por algum momento. Acho que isso é fundamental para a gente conduzir qualquer tipo de negócio na área da saúde, em que a gente lida com, acho que com o bem maior das pessoas, que é a saúde, né? E toda essa loucura que foram esses últimos 2 anos, nos trouxeram muitas situações em que a gente teve que muito parar, pensar e entender o que estava acontecendo e para que lado que a gente tinha que levar o nosso negócio, né? Para mudar o plano de voo, vamos dizer assim, já que a gente está falando num plano de voo, né? Como mudar o rumo do nosso avião no meio do voo, porque o voo não parou o voo, entendeu? Na nossa área principalmente. Né? Aumentaram os voos por aí. Exatamente. A gente teve que, na verdade, mudar o plano durante o voo. E acho que isso é bastante desafiador, né? Eu vejo, assim, que eu tenho bastante tempo já, né, no mercado, assim, de formada, já experimentei coisas diferentes na minha área. Então, isso de ter vivido coisas diferentes em ambientes diferentes da fisioterapia, mas em ambientes diferentes, me trouxe muita mais bagagem, vamos dizer assim, né? Então, assim, o meu avião, na verdade, tem uma parte de carga bem pesada, mas eu acho que, na verdade, é uma carga que me ajudou nesse momento a decidir para que lado, então, que a gente deveria direcionar esse voo. Né? Acho que foi mais ou menos por aí. Que legal. Nós vamos contar um pouquinho mais para frente aí sobre como é que foi reabastecer o avião em pleno voo e seguir voando com mais gente ainda. Ana, a Ali falou uma coisa que me chamou muito a atenção, porque às vezes a gente pensa em business, negócios, e a gente pensa numa coisa fria. E talvez a palavra empatia seja uma das últimas a aparecerem quando a gente fala sobre empreender, sobre negócios. Na verdade, a Ali está trazendo aqui uma realidade que talvez seja bem próxima à sua, que trabalha com as coisas da saúde, né, Ana? Então, é interessante isso que ela traz sobre a empatia, sobre ouvir o outro para entregar o serviço ou o produto. Com certeza, como que essas mudanças que vieram acontecendo aí, claro que a gente está pegando esse mote aí da pandemia, mas a gente sabe que a saúde, ela tem esse contexto assim de mudanças, né? Porque agora a gente sempre fala também, né, Ali, sobre humanização, mas a gente tem que pensar no processo junto com a humanização. Então, como é que a gente linka tudo isso, né? E como, até trazendo para o nosso dia a dia, né? Como a gente reinventa, né, os negócios, né? Principalmente tu, né, Ali, que tá todo esse tempo, mais de 20 anos, né, nesse setor da área da saúde, né? Então, assim, tu começou a abrir a tua empresa lá no início, que eu lembro disso, que a gente fez um projeto juntos, foi também muito na linha hospitalar, então eram 2 negócios diferentes, né, que se complementavam, né? Então, assim, a gente sabe que mudanças são sempre necessárias nesse mundo empresarial, mas para como acompanhar, né, essa concorrência, essa tecnologia, muitas vezes o ponto-chave é a gente reinventar, né? E como a gente reinventa entendendo o nosso cliente, né? E buscando os novos mercados. Então, assim, ó, tu contextualizou um pouco ali para nós no início, mas, assim, qual foi a tua motivação e dos teus sócios, né? Para reposicionar esse negócio? Porque a gente sabe que, qual a razão, né? A motivação, porque a gente sabe que sair da zona de conforto gera uma insegurança na gente, né? A gente já faz os riscos, né? E dói. Então, conta aí pra nós essa parte que é de coração mesmo, né? A dor do crescimento, né, Ana? A dor do crescimento. E não é só o crescimento por si, né? Às vezes tu tem que abandonar um projeto que tu já tinha consolidado ou que tu já tinha feito, que tu tinha feito por ele e tu daqui a pouco, isso aqui não vai dar. Vou contextualizar um pouco, bem como a Paula estava me pedindo ali. Eu tô formada há 26 anos. Logo que eu me formei, a gente montou um pequeno consultório aqui no Menino Deus, eu e mais 2 sócios. E aí começamos a atender alguns pacientes, assim, um amigo do pai, da mãe, sabe aquelas coisas assim que ninguém nem conhecia. E também acho que uma coisa bem importante é que a minha área, que é a fisioterapia, há 26 anos atrás, é completamente diferente do que ela é hoje. Se vocês acham que teve um boom nesses últimos 2 anos de pandemia, eu vou te dizer assim que o crescimento que a gente teve lá
de mais de 20 anos até 2020, e agora de 2020 até 2022, vamos dizer assim, foi assim realmente um crescimento meio que exponencial da ideia do que é fisioterapia, do conhecimento das pessoas em relação a essa área que não existia. Muita gente não entendia o que o fisioterapeuta fazia dentro de um hospital, dentro de um CTI. Então, assim, foi realmente um descortinar, assim, da profissão e deixar ela à vista e muito, assim, na mão, né, a gente entendendo que realmente precisava muito da presença e da figura do fisioterapeuta em todo esse processo de reabilitação linkado à pandemia. A pandemia também nos trouxe uma coisa bem importante, que assim, a gente não podia ficar com a nossa clínica aberta e atendendo o público que a gente atendia, que eram várias pessoas ao mesmo tempo, uma clínica de convênios, porque era restrição. Não podia nada, né? Era isolamento, era um paciente por vez, num ambiente amplo, sem aglomeração. Então, isso foi nos trazendo alguns links, assim, tipo, basta um pouquinho, vamos colocar isso no papel e vamos ver, assim, ó, o que realmente tem sustentabilidade, né? Porque tudo isso da área da saúde tem também um lado muito romântico, de que a gente vai fazer o bem, é o bem maior das pessoas e tal. Só que assim, né, nós somos profissionais e a gente precisa viver desse negócio. Isso é um negócio, não é assistencialismo, né? É um negócio que precisa se sustentar, precisa sustentar o profissional que está ali e toda a estrutura que se forma a partir desse trabalho. Então, assim, eu trabalho aqui dentro de um hospital em Porto Alegre, né? Tenho um serviço de fisioterapia dos pacientes internados aqui dentro. Isso, o capítulo à parte, foi um boom também, porque a gente tinha um CTI adulto com 60 leitos num dia, no outro dia a gente tinha 150 leitos de CTI dentro do hospital, em função de toda a coisa da pandemia. Então, assim, ó, treinar pessoas de hoje para amanhã, ter muito... isso foi uma experiência à parte, que um dia a gente pode conversar só sobre isso, que já vai render um podcast bem, bem longo sobre isso. Mas sobre os outros negócios, que foi o que a gente teve que dar uma mudada, já existia, a Reequilibra é uma clínica de fisioterapia que né, tinha mais de 20 anos e que atendia convênios. E aí veio essa situação de que a gente só podia atender um por vez, de que a gente não podia ter mais pessoas sentadas numa recepção esperando, de que tinha que limpar tudo e higienizar tudo entre um paciente e o outro. Então, tudo isso é custo, né? Vamos colocar as coisas agora nos seus devidos lugares, né? Nas planilhas, né? Vamos botar nas planilhas o que entra de receita e o que se tem de despesa para manter um serviço como esse, né? Numa realidade de que as operadoras não fizeram nenhum movimento diferente do que vinham fazendo. Então, não teve acréscimo de valor, não teve nenhuma tabela aumentada em função de que a demanda era muito maior, muito pelo contrário, né? Era restrição total. Então, assim, a gente já vinha um tempo entendendo que esse negócio não estava conseguindo se sustentar nesse formato de fisioterapia ambulatorial por convênio. E há algum tempo também, há uns 10 anos atrás, nós já tínhamos iniciado um outro negócio, que era um negócio que tratava também de fisioterapia, mas mais voltado para a saúde no âmbito maior dela, assim, para pilates, para atendimento de ginástica funcional, de atendimento de fisioterapia de assoalho pélvico, que é uma coisa que também é uma novidade, que está vindo com tudo por aí. Então, assim, outras áreas, né, da nossa profissão da fisioterapia, com osteopatia, com reeducação postural global, mas que não se sustenta com a operadora. A operadora não cobre isso, o convênio não paga isso. Então, a gente vinha trabalhando nessas três frentes, no hospital, numa clínica de convênio, e num outro espaço, que era um espaço mais integral de saúde, que era privado, né, para pacientes privados. O que aconteceu foi que a gente foi botando nas colunas das planilhas, vamos dizer assim, o que entra de receita nesse negócio do hospital, o que entra no clínica convênio, o que entra no clínica que não é convênio, e o que se tem de despesa em cada um deles. Quando se separa e se faz a gestão, assim, realmente do dinheiro, de como é que as coisas, onde é que as coisas estão alocadas, tu vai vendo que daqui a pouco tu tá colocando um negócio, está cobrindo o outro, e aquele que deveria estar caminhando com as próprias pernas não está caminhando com as suas pernas, está caminhando com a perna do outro. Então, até que ponto, né, a gente vai levar isso? E daí vem todo o resto, as relações afetivas, pacientes de convênio que são aqueles que vão e voltam e gostam de tomar um cafezinho, e gostam de chegar mais cedo e conversar com todo mundo. E tem a nossa relação também com o ambiente, era uma sala que a gente demorou anos juntando dinheiro para comprar uma sala e montá-la como a gente queria. Então, tudo isso vem junto, né? As coisas não acontecem isoladas, é tudo muito misturado. Nesses momentos, assim, ter noção de gestão, de custo, de individualizar os negócios, que eram negócios diferentes, de entender que
que uma coisa é o afeto que a gente tinha pelo espaço, pelas coisas, e outra coisa é sustentar um negócio. E aí tu tem que caminhar com as duas juntas, porque também não adianta ficar só no amor e sem conseguir sustentar o seu negócio, né? Então, de cada vez também, né, Ali? Tudo um de cada vez. Né? A gente sabe que na hora de reinventar o seu negócio é preciso dar um passo de cada vez, né? Sim. Então, claro, sem perder a agilidade, que isso é muito importante, porque senão a gente corre, né? A gente fica ali nadando e não chega. Então, assim, como foi esse teu planejamento, né, na hora H, assim? Qual foi o primeiro passo que tu deu? Bom, esse aqui é meu primeiro passo, vou ter coragem de reinventar, juntou os sócios. Conta para nós como que foi isso, assim, de reinventar mesmo esse teu negócio, e qual foi o planejamento, claro, e os aprendizados com tudo isso. E como que controla, Alessandra, a ansiedade para estar com a cabeça tranquila, porque business, negócios, a gente precisa estar tranquilo para fazer um bom negócio, né? Como é que controla, junto com o que a Ana perguntou, como é que controla essa ansiedade, Ana? Pois então, na verdade, eu acho que quando a gente não tá sozinha é bem mais fácil, né? Eu tenho 2 sócios, então isso facilita muito, porque nós somos 3 pessoas com, obviamente, personalidades diferentes, mas que enxergam as coisas de uma forma muito semelhante, não igual, mas semelhante. E quando a gente foi desenhando os negócios, esses 3 negócios, nós fomos também nos dividindo entre eles. Eu fiquei mais na parte hospitalar, o meu outro sócio ficou mais nessa parte da clínica mais privada, e a minha sócia ficou na parte da clínica de convênio. Vou te dizer que para ela que estava lá todo dia foi bem mais difícil. Posso imaginar. Que já não estava mais lá. Nós trabalhávamos os 3 juntos nesse lugar. Aí nós fomos nos deslocando, assim, até por uma questão realmente de sustentabilidade, sabe? A gente imaginou assim, ó, bom, a gente tem um contrato de empresa parceira dentro de um hospital, que daqui a pouco o hospital decide que não é mais a gente que ele vai querer ali. E aí, o que eu vou fazer da minha vida? Então, a gente sempre pensou em ter negócios paralelos que caminhassem juntos, porque, assim, ó, no caso de dar tudo errado, um deles vai nos salvar. E aí, cada um olhando para um, a gente podia sempre tomando as decisões juntos, mas cada um olhando para um mais individualmente. Então, eu vou te dizer que para quem tá lá dentro foi bem mais difícil, para ela foi bem mais difícil. Por nós, por mim e pelo meu outro sócio, nós já teríamos feito essa migração, já teríamos encerrado esse negócio da clínica de convênio. Vou dizer para vocês, olha, acho que talvez 1 ano antes da pandemia, O que aconteceu? A pandemia foi só uma gota d'água. Foi só assim, a gota d'água que faltava. Tipo, bom, agora é tudo muito restrito. Não consigo mais botar muita gente. É um negócio que se sustenta no volume. Sem volume ele não se sustenta. Já não se sustentava antes. Agora, então, é impossível. Então, foi uma coisa muito de racionalizar. Que assim, só um pouquinho, gente. A gente tá trabalhando pra quê, né? A gente precisa trabalhar pra poder gerar. Não adianta trabalhar pra se perder aí. Então, mas é difícil. Vou dizer pra vocês que não é fácil. Eu acho que 2 coisas são importantes, assim. Isso de ter mais pessoas envolvidas, de ter mais 2 pessoas que são tuas sócias e que podem dividir a carga contigo. Acho que faz muita diferença. E outra é ter uma mínima estrutura de gestão, assim, de entender, de botar no papel e de enxergar as coisas de maneira clara, sabe? Porque a gente, que é profissional da saúde, a gente tem uma tendência muito a fazer as coisas meio assim, parece que é pecado tu dizer que custa dinheiro o que tu tá fazendo, tu entendeu? Parece que é assim, pecado mortal tu cobrar pelo que tu faz. Então, desmitificar isso e entender que, assim, é um negócio, né, como qualquer outro, obviamente que com um viés muito mais humanizado em função de que a gente trabalha com a saúde das pessoas, mas é um negócio e a gente precisa que ele se sustente, né, que ele fique em pé. E para ficar em pé, precisa ter as coisas claras e entender realmente de gestão, assim, tipo, ó, o que tá entrando, o que tá saindo, como é que a gente vai fazer, daqui a 2 meses quanto que vai ter, e no ano que vem como que a gente vai, se continuar nesse processo, como é que a gente vai trabalhar. Então, acho que ferramentas de gestão é uma coisa que faz muita diferença, enxergar as coisas com vários olhares, porque nós somos 3 olhares vendo os negócios juntos. Acho que essas 2 coisas melhoram isso, tanto da ansiedade quanto da decisão de um passo de cada vez, de não sair atropelando. Poderia ter sido antes, não foi. Foi nesse momento, porque era o momento que tinha que ser. Eu acho que vale reforçar aqui, eu vou resumir assim, que seria assim, ó, qual é o primeiro passo? É decidir o momento certo. No momento que a gente decide o momento certo de fazer tudo isso, daí tem esse restante, esse planejamento, né, que a gente pode chamar, né, é muito na linha assim, ó, siga o plano com foco e dedicação, né? Então, acho que é muito o que vocês fizeram, né? Colocando tudo na mesa, os 3 negócios, reavaliando
né, qual que sustentava, quem se sustentava ali, e acabaram indo mais para a clínica, que é a Reequilíbrio, que virou Relicário, nesse sentido, né? É nesse que teve a roupa nova, então, Alessandra, nesse negócio aí. Sim, e também uma coisa, né, gurias, quando a gente se desfaz de um negócio, na verdade, tu também te desfaz do trabalho que ele te dá. Então, assim, tu tem mais energia focada no outro, né? Porque acaba que tu dilui, a energia é a mesma, né? As pessoas são as mesmas. Tu te dilui ali naqueles 3. Daqui a pouco, quando tu só tem 2, então daqui a pouco tu te volta mais para aquele, que realmente é o que tá dando mais retorno. E daí, quando tu tem mais tempo de fazer gestão, quando tu te dedica a olhar para ele com um olhar mais apurado, a estar lá todo dia, entender as dores, as necessidades do negócio, automaticamente tu vai despender uma energia maior ali, e ali provavelmente as coisas vão melhorar, porque tu vai estar olhando mais e tu vai estar entendendo melhor os processos, enxergando de uma forma mais clara, porque tu vai estar mais dedicada a isso. E foi o que aconteceu. Essa nossa sócia que ficava lá na clínica de convênio foi para dentro do Relicário e também está hoje em dia olhando muito mais as coisas internas do que uma pessoa sozinha que fazia mais a parte técnica. Ela tá olhando as coisas do detalhe, assim, tá entendendo as pessoas que trabalham lá. Porque, gurias, vou te dizer, né, não é fácil. Quando tu tem um negócio assim, que é um consultório teu sozinho, é uma coisa. Tudo bem, tem lá o que entra, o que sai de dinheiro, não sei o quê, mas é tu contigo mesmo. Quando tu tem um negócio que envolve mais pessoas, mais colegas, na área da saúde a gente tem muitos negócios que envolvem colegas de profissão, são iguais a ti, têm a mesma formação técnica que tu. E isso muda tudo, porque ele não é teu funcionário, ele é um parceiro teu, ele tá junto contigo no negócio. E aí tu tem que também, e tu tem um negócio. Então, assim, é te colocar nas duas posições, na pessoa que atende, né, no profissional que atende o paciente e no profissional que tem um negócio, que aquele negócio tem que se sustentar, tu tem que pagar água, tu tem que pagar luz, tu tem que pagar a secretária, tu tem que pagar a papelaria, tu tem que... Entendeu? Então, essas duas coisas se misturam. Então, de novo, eu digo que se a gente não está enxergando isso de uma forma clara, assim, com o mínimo, né, de ferramentas que possam enxergar, a gente não consegue. Ou, vou dizer, é mais difícil. Eu gostei de uma fala que você trouxe, eu acho que eu queria entrar um pouquinho nisso, né? A gente trouxe aqui que teve mais de 700% de aumento na busca, né, de profissionais. Você veio me falando que a fisioterapia passa a existir em outras possibilidades, e não somente quando a gente acha que quebrei o pé, quebrei a perna, o braço, preciso fazer fisioterapia, né? Mas você falou sobre a busca por profissionais de um dia para o outro. Porque a pandemia veio e as pessoas começaram a precisar desse profissional. Você já deixou aqui claro que não foi fácil achar esses profissionais. Vocês montaram algum plano, assim, alguma ação? Vocês estão formando alguns profissionais dentro da clínica? Como é que vocês estão resolvendo essa métrica dos profissionais que viraram quase objeto de desejo, né? Porque precisa de mais gente do que tem. Como é que tu vê isso, assim, no mercado? Olha, eu vou te dizer assim, ó, que também, por causa desse período todo de pandemia, houve um desenvolvimento, vocês sabem, amplo de cursos e de tecnologia, né? Então, assim, ó, teve muito curso online, EAD, muitas descobertas, as pessoas não podiam mais se encontrar, então elas desenvolviam, né? Se desenvolviam pelas plataformas, se encontravam pelas plataformas. Eu estava fazendo uma retomada que a gente vai passar por uma visita de certificação internacional aqui no Hospital Certificação de Qualidade, e a gente estava retomando, então, com cada profissional que trabalha aqui. Eu estou falando agora do ambiente de hospital. A gente foi retomar o que cada um fez de formação e de curso nos últimos 2 anos. Meu Deus, foi um boom! Porque as pessoas estavam em casa. Então, elas acessavam as plataformas e fizeram muitos cursos online, muitos cursos EAD, e que foi uma coisa que se desenvolveu, assim, ó, exponencialmente também nesses últimos 2 anos, né? As pessoas foram estudar meio que no momento, assim, buscando o que estava sendo escrito, tipo, agora, porque ia acontecendo e as pessoas iam escrevendo, e foram se atualizando de forma que a gente está conectado hoje, né, gurias? A gente tem... a conexão é mundial, né, e muito fácil, tudo, o conhecimento está na palma da mão. Então, eu vejo que isso desenvolveu muito também. Acelerou a saúde como um todo, né? Acelerou. Empurrou, né? A pandemia acabou empurrando a saúde para o digital, para a telemedicina, para tudo, né? Para a educação, como tu falaste agora. E assim, ó, a gente jamais imaginou, e até, assim, era até uma coisa meio de preconceito, fazer, por exemplo, uma aula de pilates online, ou uma aula de funcional online, que as pessoas estavam atrás.
No início, quando me propuseram, como é que eu vou fazer essa aula online? Cadê o professor, a professora, o profissional do meu lado, gente? Mas consolidamos agora, né? Até a terapia já virou online. Consolidamos, e eu vou dizer uma coisa para vocês, virou um outro negócio, entendeu? A gente tem os alunos presenciais e a gente tem os alunos que continuam querendo fazer aula online. Que às vezes estão viajando, que estão em outro lugar, que estão de férias, vêm aqui presencialmente quando estão em Porto Alegre, por exemplo, mas que quando estão viajando fazem muito bem as suas atividades físicas do outro lado do mundo, em qualquer lugar que seja, na frente do computador ou do celular. Então, acho que isso acelerou e desenvolveu bastante também a nossa área, né, a área da saúde, que era uma coisa meio engessada. E a gente tinha, vou dizer assim, vou fazer o meia-culpa, assim, nós como profissionais de saúde tínhamos preconceito em relação a isso. Não, mas como que eu não vou estar olhando, que eu não vou estar tocando, que eu não vou estar do lado para fazer um exercício, por exemplo, né? Então, acho que isso tudo ajudou muito no desenvolvimento dos profissionais, sem a menor sombra de dúvida. Muito bom te ouvir dizer que no meio dessa turbulência toda, a gente não tá aqui tentando achar alguma coisa boa nessa pandemia, onde perdemos tantas pessoas, né, infelizmente. Mas no meio dessa fala da Ali, né, Ana, vem aí, me parece que mostra muito como eles são empreendedores, pois eles viram a oportunidade de um novo negócio. Tu sente isso, Ana, lá no Sebrae também, da galera que chegou, que vem, também das novas descobertas, dos novos negócios? Com certeza, isso independente do setor. A gente, como a gente fala, né, aprendeu na dor, não tem jeito. Então, e também com cada tragédia, a gente sabe, né, cada coisa que acontece, negativo ou positivo, alguém consegue achar, buscar um nicho de mercado diferenciado, né? Porque, com certeza, quando a gente fala muitas vezes até de laboratórios, é bom, como que a gente vai dar continuidade aos atendimentos laboratórios? Bom, começou-se a trabalhar todos os testes de Covid. Uma coisa vai levando a outra, né? Então, assim, o empreendedor nato, né, que nem a gente fala, ele consegue ser persistente, né, ter empatia, conseguir se colocar no lugar do outro é muito importante. E ali ele acaba buscando oportunidades de negócio, tanto na saúde como em qualquer outra. É claro que a gente teve muitas oportunidades na área da saúde e, como a Alessandra falou, né, a gente fala muito sobre fisioterapia, a gente já vem discutido alguns anos atrás, né, mas com certeza essas pessoas começaram a entender esses novos modelos, esses novos tipos de fisioterapia, que não é só quando quebra o braço, né, ou como quando quebra a perna. Então, isso é muito legal também, né? A gente consegue levar acesso à informação que não existia. E não são novos, né, Ana? Não são novos. Independente da classe social, né? Não é porque eu sou classe C, eu não fazia isso. Não sabia, não fazia porque realmente eu não conhecia. Inclusive o SUS, né, inseriu algumas atividades que não existiam, né, Alessandra, dentro dos atendimentos do SUS. Porque a gente nunca imaginou que isso ia acontecer, mas foi sim em virtude da pandemia, né? Então, assim, são vários movimentos. Teve acompanhamentos, eu assisti uma apresentação de um trabalho muito interessante de acompanhamentos das pessoas pelo SUS, né, das unidades básicas de saúde, acompanhamento dos pacientes, assim, via telefone. As pessoas ligavam e perguntavam como é que estava e traçavam planos e orientavam pelo telefone, porque as pessoas não podiam se deslocar e ir até a unidade de saúde, né? Muito interessante, inclusive, documentado já. Então, assim, realmente é uma democratização, vamos dizer assim, né, da saúde, que eu acho que também se acelerou nesses 2 anos. Verdade. E até mesmo assim, ó, trazendo ali para o teu negócio, né, de 3 virou 2, mas que, vamos dizer que o reequilíbrio e relicário, né, se juntaram, né? Sim. Então vamos pensar assim, como que é o principal, né, comunicação clara e efetiva, né? Como comunicar esse reposicionamento da empresa, do teu negócio para esse teu público externo? Qual foi os gatilhos que tu tiveste nesse momento? Porque a gente sabe que tu já tinha um caminho aí, uma carreira aí, com esse mais de 20 anos, tu já tinha aquela tua clientela, né? Como que tu comunicou esse cliente? Eu acho que isso é legal de tu contar para nós, porque isso vai ajudar nosso empreendedor lá, tá tentando fazer esse movimento também. Na verdade, o negócio do Relicário, ele já existia, né? Ele só se fortaleceu quando a gente fechou o outro, porque, na verdade, ele só foi fortalecido, ele já existia. Mas quando a gente fechou o outro, sim, a gente comunicou pessoalmente os nossos clientes quando vinham e quando estavam terminando o tratamento e tal. O que aconteceu foi que a própria pandemia fechou
a clínica por um período. Quando nós reabrimos com muitas restrições, então com um volume muito baixo de clientes podendo frequentar. Então ali já era restrito. E aqueles que estavam vindo de qualquer forma presencialmente, porque ali a gente atendia só presencialmente, não tinha nenhum atendimento online, a gente já foi comunicando, olha, a gente vai fechar essa unidade aqui, mas tem aquela outra unidade que é aqui pertinho. Uma outra coisa também que no nosso caso foi muito positiva, é que eles são muito próximos, né? A gente fechou uma clínica na rua, aqui no Menino Deus, na rua Grão-Pará, e tinha outra no Tenor Lemos, que é tipo 200 metros de distância. Então, é mais fácil também tu conseguir comunicar que tu tá ali do lado. É diferente, é um negócio diferente. As pessoas ali não vão usando o seu convênio. Ali elas vão ter que pagar pelo seu atendimento, né? É diferente. Mas eles já estavam entendendo e vários continuaram seus atendimentos nessa outra unidade. A gente fez no início, para esses pacientes antigos, um valor diferenciado, utilizou esses mecanismos assim de marketing e também de fidelização, que são clientes há muito tempo, entendeu o outro lado, aquilo que eu falei lá no início, né, da empatia. Entende, um paciente que já é teu cliente da tua clínica há muitos anos e que tu pode, com esse paciente que é muito fiel, fazer uma negociação, né, cobrar um valor mais em conta. A gente fez alguns pacotes que as pessoas podiam negociar na hora de pagar. Então, houve esse movimento de entender esse cliente e continuar com ele nessa outra unidade de negócios. E um ponto importante agora, olhando para dentro, né? Porque esse movimento está relacionado às competências aí dessa equipe, né? Então, de 2 negócios virou um negócio, né? Então, como que a gente olha para dentro? Como que tu trabalhou para dentro? Juntou as 2 equipes, aproveitou essa equipe? Como tu trabalhou é uma cultura emocional, né? Até trabalhar o luto que a gente fala, né? O luto, as resistências, como tu fez isso para dentro, daí do teu cliente interno? Sim, fizemos exatamente isso. Juntamos, primeiro uma conversa muito clara, né? A gente fez uma reunião e conversou assim, clara e abertamente. Eles já estavam percebendo, obviamente, porque tinha caído muito o movimento e né, as pessoas, pelo amor de Deus, elas estão enxergando, né, como é que as coisas funcionam e viram que o negócio ali não ia voltar como ele era antes, né? E nós chamamos todos, assim, numa reunião muito transparente, né? E comunicamos que não tínhamos mais como mantê-la aberta, mas que existia espaço para eles na outra clínica. E foi exatamente isso que a gente fez. Muitos dos profissionais que trabalhavam conosco na clínica, na Reequilíbrio, passaram a trabalhar no Relicário. Alguns já estavam fazendo especializações nas áreas em que a gente desenvolve negócio ali dentro do Relicário, então buscaram mais rapidamente ainda esse lugar. Não, peraí, eu quero porque eu estou fazendo uma formação exatamente nessa área, por exemplo, de fisioterapia do assoalho pélvico. Nós tínhamos uma profissional que trabalhava com isso dentro do Relicário. Quando a gente fechou a clínica, a Reequilíbrio, foram mais 2 para dentro do Relicário trabalhando nessa mesma especialidade. Hoje, assim, a gente criou um espaço para elas lá dentro. Teve uma parte lá no andar que nós fizemos 2 consultórios específicos para isso. Que antes elas ficavam pipocando de consultório em consultório. Não, isso é um negócio que dá, que inclusive pelo próprio convênio, os convênios pagam bem esse tipo de atendimento. Então, a gente conseguiu manter alguns convênios para esse tipo de atendimento. Então, a gente agregou as pessoas, trouxe elas para dentro, e algumas que realmente não tinham o perfil e que já estavam assim, que não era mais aquilo que queriam, foram se desligando automaticamente, né? Mas existiu isso. Uma comunicação direta e um agregar, assim, uma fusão de equipe. A gente conseguiu agregar os profissionais. E é muito importante, acho que para todas as empresas, né? Fazer uma comunicação muito transparente para fora, muito verdadeira, né? Mostrar o que é o seu negócio, quais são as suas intenções e também para dentro. Porque às vezes a gente que empreende, a gente olha só para fora, né, Ali? A gente às vezes esquece do nosso público interno, os nossos colaboradores são os primeiros devem ser os primeiros a receber as informações, né? E não ser surpreendido por um comunicado nas redes ou, né, uma assessoria. Então, muito interessante aí essa lição que a Alessandra está trazendo, né, Ana, de como você resolve esses problemas com comunicação transparente, com transparência. Eu acho que isso é uma fortaleza das empresas que conseguem enxergar isso, esse modelo de gestão, né, da transparência, do deixar tudo claro. Isso não funciona sem as pessoas que estão trabalhando junto contigo. Então, na verdade, é muito importante. E é o que eu falei antes no início, né, Gurias? A gente trabalha, na área da saúde, a gente trabalha muito com colegas que têm a mesma formação que tu, que, né, passaram pela mesma faculdade que tu, que atendem paciente como tu atendes. Então, assim, acho que
Isso traz a gente para o mesmo lugar, entendeu? Tudo bem que agora eu trabalho mais com a gestão, não estou atendendo paciente, fico, né, olhando mais a questão mais estratégica e tal, mas assim, eu sou um profissional igual a todo mundo que está ali atendendo os pacientes, então acho que isso também traz essa coisa assim, não, só um pouquinho, vamos sentar e vamos conversar abertamente, porque a gente é colega, né? No fim da história nós somos colegas. Bom, Mari, a gente viu aqui nesse bate-papo que houve sim, né, um penso, né, estratégico para fazer todo esse movimento, vamos dizer, desse reposicionamento do negócio, né? Então, a gente entende que, bom, teve um planejamento, teve o passo a passo, né? Teve recurso financeiro envolvido em tudo isso, ou vocês conseguiram utilizar o que vocês tinham, precisou, vamos dizer assim, buscar algum recurso fora, ou não, conseguiram colocar esse negócio um paralelo ao outro, sem ter que colocar recurso financeiro dos sócios, ou buscar recurso fora, conseguiu reinventar sem investir? Sim, conseguimos reinventar sem investir. Até porque, como a gente já tinha a ideia de que estávamos gastando nesse negócio, né, mais do que arrecadando, então era tipo, vamos fechar essa torneira aí, porque quanto mais fica aberto, mais a gente vai ficar gastando em cima dele. Então, não houve buscar recursos fora, houve uma readequação, na verdade, interna entre os negócios para que a gente pudesse fazer todo esse fechamento, né, e esse investimento no outro negócio de forma que ficasse tranquilo, assim. Não foi uma coisa do dia para a noite, tipo, amanhã a gente vai fechar, não. Já existia esse pensamento, daí já existia assim, bom, vamos organizar, talvez não, a gente tem que demitir dois funcionários da limpeza, que não vai precisar dois de limpeza, uma secretária, não sei o que, sabe? Então já existia isso de ter que readequar o pessoal, isso gera custo, então a gente já estava se preparando para esse momento, não foi do dia para a noite. E vocês tiveram todo esse processo, vocês passaram por tudo isso, tiveram ajuda de algum mentor, de um orientador, de um consultor, para auxiliar nesse processo, ou vocês aí, enquanto sócios, se uniram e foram tocando isso? Não, agora eu vou contar rapidinho, né, um pouquinho da história. A gente começou lá quando se formou, em janeiro de 96, um pequeno consultório que foi crescendo, a gente foi atender um paciente ali dentro do Hospital Mãe de Deus. A gente atendia um paciente numa geriatria que teve uma infecção urinária e teve uma sepse, foi parar na UTI do Mãe de Deus, e a gente pediu uma autorização para atendê-lo ali dentro. E aí começou o negócio dentro do Mãe de Deus. E a gente foi crescendo, foi chamando colegas para trabalhar junto, foi assim, tudo intuitivamente, empiricamente. E aí nós participamos de um grupo de empresários da área da saúde, que teve o apoio do Sebrae na época, teve o apoio do Sindiospa e da Unicred, e ali a gente começou a desenvolver a nossa veia, vamos dizer assim, de gestão, né? Porque empreendedores nós já éramos, porque a gente foi fazendo negócio assim, um cheiro, assim, sem entender muito bem o que estava fazendo. Mas aí a gente foi começando a se estruturar, a conhecer ferramentas, a se organizar, né, de uma forma mais racional, vamos dizer assim, menos intuitiva. E assim, a gente teve apoio, sim. A gente construiu daí lá em 2008, 2009, nosso primeiro planejamento estratégico, foi fazendo acompanhamentos, foi dentro desse grupo, que era o Grupo ECO, que era um grupo de micro e pequenos empresários da área da saúde, com o apoio dessas entidades que eu já disse, e mais com nossos anseios, buscando profissionais que pudessem nos auxiliar a nos instrumentalizar enquanto gestores, porque éramos fisioterapeutas, psicólogos, médicos, farmacêuticos, dentistas, assim, sem a formação de gestão, formação técnica, mas não formação de gestão. Então a gente foi buscando, sim. E para fazer esse movimento que nós fizemos agora dos negócios, a gente ainda continuava contando com um consultor, que era um consultor financeiro, que olhava conosco as nossas finanças, vamos dizer assim. A gente construiu uma planilha junto com ele, que né, ele montou a planilha, e a gente fazia análise crítica dessa planilha com o apoio desse consultor. E aí a gente já estava enxergando isso, como eu já disse, não foi de um dia para o outro. A gente vinha enxergando isso há algum tempo, até que chegou um momento que eu disse, não, chega, né? Agora a gente precisa tomar uma decisão em cima dos dados que a gente tem. Então, teve sim apoio. A gente às vezes precisa, né, vamos ver o olhar de fora, né, o olhar de outra pessoa para a gente conseguir tocar bem nesse negócio. Mas assim, para fechar o nosso papo aí, né, eu queria que tu desse algumas dicas para nós, né, porque a gente sabe que reposicionamento bem sucedido pode exigir várias mudanças, inclusive mudanças radicais de estrutura, processos, instrumentos de gestão e tecnologia. Eu queria ter contigo assim que tu nos desse essas dicas de ouro, né? Quais são as dicas de ouro que você deixa aqui para esses empresários e potenciais empresários que querem abrir um negócio, reinventar, remodelar?
para fazer uma boa mudança aí nesse processo, seja leve. É claro que a gente sabe que é difícil, mas que seja leve. Eu acho que é mais fácil a gente abrir negócios do que reposicionar negócios. Acho que abrir é muito fácil. Às vezes tu tá num lugar em que tu não tá satisfeito, tu não tá feliz, e daí assim, tu olha pro lado, a grama do vizinho é sempre mais bonita do que a tua, né? Daí tu olha a grama e diz, ai meu Deus, se eu estivesse naquela casa com aquele gramado, eu ia estar me enrolando ali naquela grama, como ele não sabe fazer, não sabe aproveitar. É muito fácil olhar as coisas de fora. Daí tu vai lá e pá, abre. Sem imaginar o que vem depois, sem entender que as coisas todas têm um custo, que não é só um custo financeiro, é um custo emocional, é um custo de horas de trabalho, é um custo de qualidade de vida. E acho que reposicionar, e daí tá, tu faz tudo isso e daqui a pouco tu, mas eu não me preparei para isso. A grama dele era tri bonita, mas assim, não sei o que ele fez ali naquela grama, que a minha não tá ficando tão bonita quanto aquela. E daí, se fecham os negócios. Então, acho que tu parar, pensar, o reposicionamento que a gente fez, né, gurias, não deixa de ser o fechar um negócio. Foi fechar um negócio. Então, claro que não foi fácil. Mas, assim, até que ponto eu vou ficar? Porque também tem um ciclo de vida, as coisas têm um ciclo de vida. É tu poder acompanhar o ciclo de vida do teu negócio. É tu ver, assim, que ele tá na fase de crescimento, que ele chegou lá no pico, que daqui a pouco ele começa a cair. E, assim, eu vou cair junto? Ou eu vou virar, né, o meu avião pro lado e tentar pegar um outro rumo para tentar manter um voo mais alto? Acho que essa é a pegada, entendeu? E também não se deixar abalar, né? Assim, bom, não tá fácil, não, tá difícil, a gente vive num país dificílimo, sim, dificílimo. É muito tributo, sim, é tudo complicado. Mas assim, a gente vive aqui, né? Então a gente tem que se virar com o que a gente tem, né? Fazer do nosso limão a melhor limonada que a gente puder fazer. Então acho que é por aí. Muito bom ouvir uma profissional que, além de muita experiência técnica, bastante trabalho na sua carreira, com a carga grande, né, de trabalho e tudo mais, mas também um olhar para a gestão. A mim, que sou a condutora desse plano de voo, que estou pilotando esse plano de voo, fica a péssima função, a função triste, que é encerrar o nosso bate-papo. Então, Alessandra, nosso muito obrigada pelo teu tempo, tua generosidade. Obrigada por trazer a tua história de empreendedorismo e também de vida e contar que dá sim pra gente fazer algumas mudanças aí, mesmo com o avião no ar, desde que a gente esteja planejado, busque ajuda especializada e que dá para fazer. Com um pouquinho de medo, a gente vai também. Alessandra, o Plano de Voo agradece e está sempre de portas abertas para te receber. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, pelo papo. Adorei conversar com vocês, foi ótimo. Ana Paula, minha querida parceira do Plano de Voo, meu obrigada por hoje e por mais todas as informações que você trouxe. Muito obrigada por estar presente nesse bate-papo muito bom e com certeza a gente vai conseguir trazer muitos outros bons papos sobre saúde aí no nosso Plano de Voo. Não tenho dúvidas disso. E aquele obrigado especial a você que ficou com a gente até agora. Espero que tenha sido uma inspiração não apenas para cuidar dos negócios, mas também da saúde da sua família e dos seus colaboradores. Acompanhe o Sebrae RS nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br para não perder nenhum conteúdo. Lá você também fica sabendo de todos os planos de voo. Um abraço e até a próxima! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.